nós vamos falar sobre déficit de atenção com a psicóloga Cleide Heloísa Partel, é especialista em transtorno de déficit de atenção. Cleide Heloísa Partel, muito boa tarde. Bom, déficit de atenção é a mesma coisa que hiperatividade? Olha, veja bem, antigamente era só diagnosticada criança hiperativa, né? Hoje sabe-se que o distúrbio de déficit de atenção inclui a hiperatividade, mas muitas vezes a hiperatividade não aparece fisicamente, mas a mental sempre existe. E o que é exatamente o distúrbio, além de conter a hiperatividade? Ela se baseia em 3 características principais: a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade, que pode ser física ou mental, né? É aquela coisa da pessoa ficar pensando em 1000 assuntos ao mesmo tempo, não consegue se focar numa coisa só. Então, ela está fazendo uma coisa, mas ela já está pensando em outras. Então, muitas vezes ela para aquilo que está fazendo e vai para outra, porque ela tem dificuldade em focar um assunto só. Agora, isso necessariamente é ruim? Ou ela consegue dar conta de várias atividades ao mesmo tempo? Veja bem, Tânia, muitas vezes, quando a pessoa é identificada, diagnosticada e tratada, pode ser até bom, tem vantagens. Porque a pessoa com essa enxurrada de pensamentos, se ela usar a impulsividade para realizar esses pensamentos que podem ser muito criativos, ela pode ser muito bem sucedida profissionalmente, inclusive porque costumam ser pessoas muito inteligentes, criativas e intuitivas. Tanto que, assim, na carreira de publicitários, arquitetos, jornalistas, carreiras que exigem criatividade, a grande maioria geralmente tem esse distúrbio, mas, assim, usam positivamente. Só que, muitas vezes, a pessoa também, ela pode não dar conta dessa enxurrada de pensamentos e começar a não conseguir concretizar muitos projetos e começar a ficar deprimida e pode gerar problemas também de relacionamento, porque a pessoa geralmente ela é muito impaciente, muito pavio curta, muito irritadiça, quer fazer meio tudo do jeito dela, então ela não gosta de ser comandada. Então, enfim, o ideal é que a pessoa saiba, né, do distúrbio para que aprenda a controlar e dar conta, né? Existem graus para esse transtorno de déficit de atenção? Existem. Há pessoas, por exemplo, que vamos supor, é importante que faça um trabalho psicoterapêutico e tal, só para levantar a autoestima, que geralmente é comprometida, e aprender a se controlar, porque se não aprende a se controlar, fala tudo o que pensa, não tem aquele filtro de pensar e ver se é adequado ser falado ou não. Vai falando tudo o que pensa, vai fazendo, só depois que passa, para avaliar, né, se foi adequado ou não. E aí tem as consequências. Sim. Né? Agora, tem graus que, vamos supor, atrapalhar tanto a pessoa, é tão distraída, tem uma desatenção tão grande que ela é incapaz de prestar atenção numa aula ou de ler um livro, e aí realmente acontecem problemas na escola, a pessoa muitas vezes não consegue passar ou é expulsa, e no trabalho muitas vezes também isso pode trazer muitos prejuízos para o trabalho, porque se o grau de desatenção é maior, é muito grande, aí é mais complicado. Aí realmente precisa entrar com a medicação junto com a psicoterapia. Certo. É claro que a pessoa precisa tratar e tal, mas de qualquer forma o ensino para essas pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção deveria ser mais ou menos adaptado, né? Quer dizer, não é aquela coisa muito formal. Nos Estados Unidos já é, e é muito mais interativo, é uma coisa mais, eles cuidam muito do audiovisual, a gente vê nos congressos os filmes das escolas, tem tudo isso. Aqui, inclusive lá, as crianças têm um tempo maior para a prova, às vezes a criança ela é tão distraída que ela começa a responder sem ler toda a questão. Lá, professores leem as questões para os alunos. Aqui não. Aqui, infelizmente, Tânia, a grande maioria das escolas ainda desconhece esse distúrbio, esse é o maior problema. Então, discrimina, expulsa, manda sair da sala, porque é uma criança que às vezes pode conversar muito, se distrair, ou dorme, acaba dormindo. E quando, sabe, e o professor começa a carimbar com carimbos, né, depreciativos, e não é um problema que a pessoa, é um problema neurológico funcional, não é uma pessoa dessa, uma criança dessa, por exemplo, tem que sentar na primeira fileira.
tem que se encarregar de fazer algumas coisas para que ele ponha aquela agitação dele em uso, né? Certo. Ele não consegue ficar muito tempo parado, quieto. Agora, o conhecimento seria fundamental pelas escolas, infelizmente, poucas pessoas ainda conhecem, né? Nós estamos falando com a psicóloga Cleide Heloísa Partel, especialista em transtorno de déficit de atenção. No Brasil, existem muitas pessoas com esse transtorno, psicóloga Cleide? Olha, na verdade, não é nem questão de Brasil. Ele atinge mais ou menos até 6% da população. Mundial. Mundial, e antigamente só crianças, como eu disse, hiperativas eram diagnosticadas e tratadas. Hoje sabe-se que 1/3 dessas crianças se curam, 1/3 ficam menos hiperativas, mas continuam desatentas, e 1/3 continuam igual, na idade de adolescente e de adultos, né? O ideal é para fazer um tratamento. E é um tratamento à base de remédio. Não sempre, não necessariamente. O que se faz é a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é como se fosse um coach, uma pessoa que vai mostrando que esse comportamento não é adequado, que está criando, que não está funcionando, e vai resgatando a autoestima, também trabalhando com a autoestima, e a medicação quando é necessário, né, quando a pessoa não dá conta, não consegue realmente ir bem, ou na escola ou no trabalho, ou está realmente criando problemas muito sérios, quando o grau é muito grande, é necessária a medicação. Uhum. Bom, o déficit de atenção é um problema neurológico, basicamente? Neurológico funcional. É uma parte aqui do córtex pré-frontal, da frente do cérebro, que em função de falta de dopamina e noradrenalina, trabalha mais, entra em hipofuncionamento, trabalha mais lentamente. E aí tem essa falta de controle de impulso, a pessoa geralmente é muito impulsiva, então ela pode falar muito, ela pode comer muito, ela pode comprar muito, ela é muito intensa. Quando ela gosta, inclusive, ela tem um poder de hiperconcentração. Então, vamos supor, se ela trabalha no que ela gosta, ela vai ser muito bem sucedida. Mas, ou se ela é desafiada também. Então, quando desafiada ou motivada, ela entra na hiperconcentração. Agora, ela detesta tédio, ela detesta ser comandada, então é muito importante o que a pessoa escolhe, né, profissionalmente. Uhum. E tem um fator genético para o déficit de atenção? Sim, a grande maioria é um fator genético. Só que, como é um distúrbio desconhecido, muitas pessoas, vamos supor, buscam um profissional porque estão deprimidas, ou porque são alcoólatras, ou porque já estão bipolares, ou com toque. Isso pode ser consequência do TDAH não tratado. E como é muito desconhecido ainda por profissionais, a pessoa acaba tratando a consequência só. Mas a depressão vem em decorrência do transtorno? Pode vir em decorrência. A maior das consequências é a depressão, porque a pessoa começa a ter problemas na área profissional, na área de relacionamento. Você veja bem, se é uma pessoa que quer tudo do jeito dela, é impaciente, faz as coisas, depois comunica, vamos supor, por um parceiro, uma coisa assim, esquece, a memória é muito curta, é uma memória prejudicada, esquece datas, esquece nomes, então acaba criando problemas também no relacionamento, né? Ok. Cleide Heloísa Partel, muito obrigada. Eu posso, Tânia? Pois não. Posso estar divulgando meu site, que é só sobre Pode. É www.universotdah.com.br, que é só sobre o assunto. Universo TDA? T de transtorno, D de déficit, A de atenção, H de hiperatividade. .com.br. Ok, chamando a senhora de professora. Psicóloga Cleide, muito obrigada. De nada. A Cleide Heloísa Partel conversando conosco sobre transtorno de déficit de atenção. E ela diz que 6% da população mundial sofre desse transtorno.